Emoção do esporte é com os Feras do Rádio. Feras do Rádio. Agora em Franca, Esquimó Sorvetes. Sorvetes no varejo com preço de atacado. Esquimó Sorvetes. Na Esquimó Sorvetes tem picolés por 45 centavos. Pote de sorvete de 2 litros a partir de 8,50. Isso mesmo, picolé por 45 centavos. E pote de sorvete de 2 litros a partir de 8,50. Esquimó Sorvetes, o melhor sorvete em Franca. Esquimó Sorvetes, Avenida Brasil 2130, perto da Avenida Ademar de Barros. WhatsApp 16 99131 5122. Esquimó Sorvetes Franca. Sindicato dos Comerciários de Franca. Fique sócio. 3722-4053 e 3722-3862. Na hora do almoço ou do jantar, prefira sempre o Moringa Grill. Desde 1991, Zé Verdura e toda a sua família estão sempre prontos para bem atender você. Moringa Grill, Avenida Hélio Palermo, esquina com a Rua Evangelista de Lima. Você gosta de andar sempre na moda? Então vá até a Lune Modas. A Lune Modas possui marca própria de confecções moda jovem. Lune Modas com a marca Lucas Lune. Lune Modas, Rua João Santos Ferreira, 731, Jardim Paulistano. Lune Modas, na esquina do Campo do Caetano. Omni Financeira, Rua Carlos do Carmo 408, Cidade Nova. Na Omni você financia a compra do seu carro, moto ou caminhão. Omni Financeira, soluções de créditos para você conquistar seu veículo. Omni Financeira, Rua Carlos do Carmo 408, atrás do Campo do Palmeirinhas. Omni Financeira, 3707-5377. Metal Light Franca. Na Metal Light você encontra componentes e acessórios para calçados, bolsas, cintos e confecções. Metal Light Franca. O Eduardo Azus, 1431, Jardim do Éden. Fones 3432-4688, 3017-6885, 99134-6252. Metal Light Franca. A loja do China. Crisaldac, empresa prestadora de serviços na área contábil, assessoria comercial e financeira com ênfase nas áreas jurídica, contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária. Abertura, alterações e encerramento de empresas. Espaço amplo e moderno com suporte direto e online. 30 anos de experiência, mais de 500 clientes. Conhecimento e experiência, nossos clientes confiam. Clínica Epetec Med, um novo conceito de clínica popular em Franca. Consultas médicas com clínico geral, ortopedista, ginecologista, pediatria, entre outros. Todos os tipos de exames laboratoriais. A Epetec Med tem o cartão Fidelidade sem taxa de adesão e sem mensalidade. Epetec Med. Telefones 3701-4017. WhatsApp 99387-2654. Epetec Med. Rua Frederico Moura, 1407, Cidade Nova, atrás da Prefeitura. Oi, eu estou na Educare. Aqui eu me sinto em casa. Eu amo meus professores e meus amigos.
Tá chegando. Venha você também para fazer parte da Educado. Equipe Feras do Rádio, um show de cobertura esportiva. Equipe Feras do Rádio. Roberto Lobeco. Marcos Silva. Um show de cobertura esportiva. Opa! Olá, torcedor amigo ligado conosco a partir de agora aqui na Equipe Feras do Rádio. Um grande abraço, muito boa noite, um pouquinho atrasado, mas estamos no ar aqui, ó, às 18h07, o nosso Papo de Bola hoje especialíssimo, hein? Especialíssimo demais o nosso Papo de Bola, edição dessa sexta-feira. Tivemos um probleminha no YouTube, estamos só no Facebook aqui, né? Só no Facebook nesse momento. Então vamos pelo Facebook, transmitindo aqui para a Equipe Feras do Rádio, o nosso Papo de Bola. São 18h07, o pessoal não estranha, a gente sempre lembra, né, Marcão? Estamos monitorando aqui também o nosso retorno. Marcos Silva, sexta-feira, mais uma sexta-feira diferente e histórica aqui no Papo de Bola. Boa noite, Marcão. Opa, boa noite, aquele abraço, Adriano de Oliveira, abraço aos amigos do Papo de Bola, e uma sexta-feira diferente porque nós vamos receber um dos principais ídolos da Francana, né, Adriano de Oliveira? A verdade é essa, ou o grande ídolo da Francana é o Zé Mauro, que vai falar conosco nesse bate-papo gostoso dessa sexta-feira. A equipe Feras do Rádio, numa semana realmente muito importante, que começou na segunda-feira com a arrecadação de alimentos, que já foi entregue à FEAC, e hoje, para fechar a semana, essa entrevista com o Zé Mauro, né? Então, com certeza, o torcedor da Francana está bastante contente, né, por poder ouvir novamente o grande Zé Mauro aqui ao nosso lado, né, com os Feras do Rádio. Dano de Oliveira. É um dia diferente, um dia muito especial. Nós estamos aqui hoje com essa fera, José Mauro dos Santos, que virou o Deus da raça na voz de Alves de Oliveira, né, Marcos Silva? Virou o Deus da raça. E vamos ver se já dá para mostrar aqui. Olha a fera lá, Marcão. Olha a fera aqui já na tela da Equipe Feras do Rádio. Com a camisa da veterana, né, rapaz? Personalizada, tá escrito Zé Mauro ali, ó. Tá em Boston, nos Estados Unidos. Olha. Tá calor aí, Zé Mauro? Pô, tá sem blusa, rapaz? Hoje é dia de tietar, viu, Zé Mauro? Boa noite. Boa noite, muito calor. Eu tô aqui ontem e hoje, graças a Deus, o tempo já deu uma esquentada e agora vamos só pro verão. Mas tá prazer falar com vocês, muito obrigado aí, parabéns pela semana de vocês aí, por tudo que tem feito pelas pessoas de Franca. Eu fico muito orgulhoso de ser francano, muito obrigado pela oportunidade. Ô, Zé Mauro, como é que chama a cidade que você mora? É Boston mesmo ou é alguma cidade próxima? É Grande Boston, minha cidade chama Medford. Maravilha. Marcão, hoje é o dia da gente tietar, né? Sexta-feira passada foi um fã entrevistando um ídolo, hoje então, Zé Mauro dos Santos. O Marcos Silva se preparou assim, né? Porque o Marcos Silva conhece a história de Zé Mauro como ninguém, né? Porque era garoto, já tinha 12, 13 anos já naquela época. 12 anos em 77. Eu tinha apenas 9 anos na oportunidade, né? Eu assisti o jogo atrás do gol aqui, dos portões de entrada do lanchão, viu, Adriano de Oliveira e Zé Mauro? Coisa linda, né? Deixa eu abrir. Como é que é, Zé? Eu só tinha 15 anos também. O Gasparzinho falou que semana passada que ele foi campeão na Francana em 77 com 18 anos apenas. Você tinha quantos, Zé? Ele era o mais novo mesmo. Eu já tinha 23 anos. Era garoto também, né? Porque... Ô Zé, a gente faz um trabalho hoje que é... Deixa eu fechar aqui o microfone do Zé para não misturar os áudios. Ô Zé, a gente faz um trabalho aqui hoje que é de internet, né, redes sociais, que atinge muito um público jovem, esse público que na votação você foi... Nós brincamos de eleger uma francana de todos os tempos, mas nós sabemos que na web é a molecada mais nova que vota, que tem mais acesso à tecnologia. E você foi eleito o melhor zagueiro, o melhor quadro zagueiro. Você ganhou
nas duas, com a garotada que tem uma identificação muito grande com o Zé Mauro dos Santos. Para a gente construir uma linha do tempo, Zé, daria para você, assim, de maneira resumida, contar a sua trajetória? Como é que você chegou na Francana, para essa meninada que tem você como ídolo, mas não conhece completamente essa história? Quem te levou para Francana? Qual idade você tinha? Como é que você chegou a vestir a camisa da nossa gloriosa feiticeira, Zé? Bom, primeiro eu vou dar o meu boa tarde, boa noite para os ouvintes de vocês e para vocês já dei os parabéns pelo trabalho que vem fazendo. A minha trajetória na Francana poderia dar um livro, mas eu vou resumir porque o tempo é meio curto. Uma hora que eu for aí, nós vamos sentar e eu conto para vocês. Mas eu estava jogando na seleção de Franca e o professor Chico Mariano era o técnico. Primeiro foi o Nenê, depois o Chico Mariano. Então, ali nós formamos uma equipe muito boa. Na época, eu jogava no Palmeirinhas e fomos para os Jogos Abertos. Na volta, como eu não tinha mais a minha família que morava em Franca, tinha mudado para Santos, eu teria de ausentar, de voltar a conviver com a minha família. Mas tive um convite depois do presidente do Palmeiras para vir, Palmeirinha, para vir disputar uma final amador, e ali foi mais ou menos conversado que eu ia ter uma oportunidade para jogar na Francana. E no final de 75, o último último jogo da Francana no ano, eu não posso te acertar se foi verdade. Eu acho que foi uma homenagem para o Soeca, em Olímpia, que ele tinha trabalhado lá, e levou alguns meninos da Francana. Então, a minha primeira partida vestindo a camisa da Francana foi contra o Olímpico num jogo final de ano. Aí, em 76, eu fui chamado para voltar a treinar na Francana. Encontramos algumas dificuldades, porque eu, na realidade, era um camisa 5 que afastou um pouquinho para jogar na zaga, né? E como eu não tinha oportunidade na minha posição, eu joguei na Francana o primeiro jogo, valendo o campeonato, foi lateral esquerdo. Depois reclamei, fui até um pouco meio rebelde, que eu cheguei e falei, eu se não for na minha posição, eu não quero mais treinar. Pensei até em voltar a trabalhar, mas a gente sempre fala do professor Francisco Mariano, porque ele acompanhou a nossa carreira de outros atletas também, muito de perto. Então, ele falou, junto com o diretor, precisamos colocar o Zé Mauro na relação dos atletas. Eu nem inscrito para o campeonato eu estava. Aí me inscreveram e a partir dali comecei a treinar na minha posição e foi surgindo as oportunidades. No começo de 77, nos amistosos, eu disputava ainda a posição com o Maurício, uma pessoa sensacional, que me ajudou muito, e acabei ganhando a posição. Então, dentro de um ano, transformou tudo, né? Porque uma pessoa que não estava nem inscrito para jogar em 76, chegou em 77, praticamente eu era o titular absoluto da posição, mas eu era titular da posição, mas eu sabia que tinha jogadores ali fora que qualquer bobeada eu ficava fora de novo, porque era Silva na zaga, eu na quarta zaga, Maurício reserva e o Boca reserva. Então, quer dizer, era reserva, não estava jogando, mas naquele time a gente não tinha reserva. Então, eu acho que foi nesse momento que eu falei, não, eu vim aqui para jogar futebol e eu vou disputar com qualquer um que vier. E comecei a trabalhar, porque tecnicamente todo mundo sabe que eu não era bom tecnicamente, mas eu tinha de superar de alguma maneira. Treinava cabeceio, perna esquerda, preparo físico, jovens. Hoje que você falou, eu acho que depois que eu parei de jogar profissionalmente na Francana, eu trabalhava com escolinhas, então
eu fazia questão de mostrar meu álbum de fotografia, de contar a minha história para os meninos. E isso também me manter mais. Nós vamos pedir para o Beto chegou aqui também para estar com o retorno. Veio no caminho ouvindo, né? Porque não queria perder nada do Zé Mauro dos Santos aqui, o nosso comentarista, Luiz Roberto Teres, que está aqui na telinha também. Boa noite, Beto. Boa noite a vocês, todo mundo, né? Os telespectadores estão nos ouvindo e até estava numa reunião agora de trabalho, mas quando eu vi uma fera dessa aí, né, Adriano? Chega até a arrepiar a gente, que falar em Zé Mauro é falar tudo que a Francana passou nas glórias mais boas que nós tivemos no lanchão. Zé, boa noite, viu, Zé? Um prazer imenso falar com você, viu? É todo meu, você sabe que eu sou seu fã, né? Você é uma pessoa que, desde assim, menininho, a gente já se conhecia e sempre gostei da sua pessoa e a sua maneira de agir. Então, para mim, é um maior prazer falar com você. E você que está chegando agora na audiência aqui dos Feras do Rádio, o Zé Mauro dos Santos, o Deus da Raça, conosco ao vivo, lá dos Estados Unidos, mora na grande Boston, e olha o que a internet proporciona para nós aqui essa oportunidade. Marcão, você que folheou esse livro, leu escalações de 77 de todos os jogos, Marcão, o Deus da Raça está conosco aí, Marco Silva. Curioso, né, Zé, que pro início do campeonato de 77 você teve uma contusão, né, num jogo amistoso, não teve? É verdade, o pessoal tinha muita raça, principalmente o Zé Mauro. E nesse jogo em São José dos Campos, após o jogo, né, Zé, a imprensa de São José dos Campos, o Dona Oliveira, fez uma homenagem, né, ao ECA, pelo futebol que a Francana apresentou lá, fazendo 2-0 no São José. No final da transmissão, o ECA foi homenageado aí pelos cronistas esportivos lá de São José dos Campos, do Vale do Paraíba, né? O senhor ECA... todos os lugares que a Francana ia jogar, que o Soeca estava no comando, ele era a pessoa mais assediada. Porque eu sou suspeito a falar, porque ele, como um pai para todos nós, né, o Zuca como irmão, e a família Chagas, para mim, foi muito importante na minha carreira. E o Soeca é uma pessoa, assim... Você não tem jeito de falar se o Soeca era assim ou assim. O Soeca era simplesmente um ser humano muito bom.
Qual passagem que você se recorda marcante do Zé Mauro, meu caro Luiz Roberto Teles, nosso comentarista, o Beco? Uma passagem marcante de José Mauro dos Santos. Você se recorda aqui, Beco? São várias passagens, né, Adriano? Que Zé Mauro é quase... 77 não vale, porque ali é a seleção da Francana, né? Sem dúvida, mas em quase todos os jogos, né, Adriano? Que nós tínhamos aqui, assim, nada mais, nada menos. Olha quem que Zé Mauro marcou já. Sócrates, Casagrande, Serginho Chulapa, que por onde passou fez vários gols. E parece que às vezes eu estava uma época lá em São José da Bela Vista e me contaram algumas histórias, né, Zé? Que quando vinha alguns jogos aqui em Franca, o Serginho às vezes rumava alguma coisa em São Paulo, alguma condição e não vinha, Zé. É alguma coisa de verdade ou é apenas brincadeira, Zé? Ele falava que é muito Franca de São Paulo, muito longe. Naquela época eu viajava de ônibus. Então, ele sempre... Não, mas o Serginho, a gente tem passagem muito boa, porque você tem de encontrar contra os times grandes que as pessoas lembram. Então, eu com o Serginho foi assim, jogando no Morumbi, a primeira vez que eu joguei contra ele, o técnico falou assim, você marca o Serginho, aonde que ele for, você tem... E eu não sou bom para marcar a pessoa assim, individual. Eu era bom para marcar o meu setor. Mas você sair correndo atrás de centroavante nunca fez... eu nunca gostei dessa recomendação dos técnicos, mas você tinha de cumprir. Então, no Morumbi, o primeiro jogo, eu comecei a andar atrás do Serginho, para lá, para cá, e ele falava, Zezão, você não vai sair atrás de mim? O técnico falou para mim te marcar. Ele falou assim, então, no segundo tempo você não vai me ver mais aqui. Aí ficou no vestiário, no segundo tempo, não voltou. Mas aí nós acabamos perdendo o jogo e ele acho que tinha feito o gol no primeiro tempo. Mas são passagens assim que você leva em brincadeira, mas fora de campo eu tinha uma amizade muito boa com ele, através do Assis, que o Assis era muito amigo dele. E esses jogadores que as pessoas contam história... É só engraçado, porque conta a história do Serginho, do Sócrates, mas o Palinha. A do Sócrates foi engraçado porque falaram que eu entrei para quebrar o Sócrates, mas não foi nada disso, é porque nós ganhamos o jogo. Um ano antes o Corinthians ganhou de 4-1, ninguém fez comentário nenhum. E as pessoas que me perguntam, pessoas jovens, igual você estava falando, fiquei sabendo que uma vez o Sócrates veio aqui, você fez isso e isso. Eu falei assim, ele deu aquele todo alarme para poder ficar famoso. Então, só que ficou famoso e eu continuei jogando na Francana. Agora, viu, Adriano de Oliveira, a gente lembra do futebol lá atrás, né, Beto? E falando de mim, né, ficava doido, levantava, acordava às 6, 6h30 e ficava ali no Alpendre, na casa de Alpendre da Rua São Paulo, né, onde eu morava, para ver a Francana, que os jogadores corriam na Rua São Paulo, né, Zé? São Paulo, viu, Zé? Parece que perdemos o contato com ele. Deixa eu ver se a gente consegue restabelecer. Deixa eu fechar a imagem. A gente tenta ligar de novo. A internet está oscilando um bocadinho aqui hoje. Qualquer coisa a gente liga novamente para o Zé Mauro. Vamos tentar de novo? A gente liga de novo para ele, para o Zé Mauro, para participar conosco. Se acontece transmissão ao vivo, na internet, o homem está lá nos Estados Unidos, rapaz. Olha só, o homem está nos Estados Unidos. Então vamos falar com ele de novo. Deixa eu ligar para o Zé Mauro de novo. Vamos lá. Para a gente continuar esse papo gostoso aí com o Deus da Raça, da Associação Atlética Francana, Eterno Deus da Raça, da Francana. Vai chamar de novo lá. Zé Mauro já vai voltar conosco aqui, ó. Vai dar certo aí, maravilha. Deixa eu posicionar ele aqui, Marcão, para você refazer a pergunta. Cadê? Vamos procurar o Zé Mauro dos Santos aqui para a gente poder refazer a pergunta, ver se ele aparece aqui no nosso sisteminha. Vamos ver. Aí o rei, o Deus da Raça aí, ó. Zé, eu estava dizendo na pergunta anterior que você não ouviu, que coisa de menino, né? Em 77, a gente acordava cedo porque a Francana, o Chico Mariano, vocês vão correr na Rua São Paulo. E eu morava ali na Rua São Paulo. A gente ficava ali esperando o time da Francana passar, correndo ali, depois indo para a Capelinha também. E você chegou a jogar no Amador, no Municipal ou no Grêmio, Zé? Amador eu só joguei no Palmeirinho.
Eu joguei juvenil, no campeonato juvenil no Municipal, mas eu era goleiro. Goleiro? Goleiro. Eu falei, já contei mais ou menos a história, mas eu fui para a seleção de Franca como goleiro. O Neném, que era técnico do Laranjeiras, me convocou como goleiro e o goleiro do Laranjeira. Mas nós fomos jogar contra o Internacional um dia pela manhã, acho que colocar as faixas Internacional, campeonato juvenil de e faltou um jogador, então tinha 2 goleiros. O outro sabia jogar na linha, eu sabia. Aí eu joguei na linha, depois não joguei mais no gol. Mas joguei de cabeça de área. Então, ali foi a minha transformação para me chegar ao meu sonho, que era ser um jogador profissional. Não sei se como goleiro eu chegaria. Eu tinha muita vontade, mas tudo na vida acontece para melhor, né? Então, faltou um jogador, tinha 2 goleiros, o outro não sabia jogar na linha. Eu falei, não, deixa que eu jogo de cabecear. Eu joguei e dali não voltei mais pro gol, só em rachinha, brincadeira. Sorte da Francana que ganhou o José Mauro dos Santos, né, Beco? É verdade. E assim, a gente queria perguntar para o Zé Mauro, né, até falando que o Zé Mauro, se ele estivesse em Franca hoje, ele seria vereador, ele seria o que ele quisesse, assim, uma pessoa pública em Franca. Você fala de todos os mais velhos, o médio e um pouco mais novo, sabe o Zé Mauro. Zé Mauro, o que é? Fala para o torcedor, o que é ter uma história dentro da Francana? E qual o sentimento que você tem, Zé Mauro, que depois, por tantos times que nós jogamos aqui, lanchão cheio, e hoje você vê a Francana, já pelo 3º, 4º ano, amargar essa Série B1. Deve ser muito triste para você também, né, Zé? Eu continuo torcendo para a Francana, não importa que divisão, mas, igual você falou, é muito triste você ver outras equipes que não têm o mesmo nome da Francana, uma estrutura, uma cidade que gosta do esporte, né? Eu falo esporte porque envolve outros esportes também, mas o futebol sempre foi o domingo das pessoas, da pessoa francana. Então, eu acho que falta, trabalho não falta, porque a diretoria da Francana trabalha direitinho, que eu tenho acompanhado, conheço pessoalmente o Anderson, conheço o Dr. Clécio, falo com eles. Não falta trabalho. Essa maneira de campeonatos que não ajuda, não sei. Mas vou continuar torcendo para a Francana. E você falou da popularidade que eu tenho na cidade, é porque eu continuo mesmo. De quando eu jogava no Planalto, menino, eu jogava no Municipal. Quando eu frequento os mesmos lugares que eu frequentava na época. Os meus amigos são os mesmos. Quer dizer, arrumei mais através da Francana. Mas aqueles amigos que eu tinha anterior, mais ou menos da minha idade, hoje eu caminho na rua de Franca, encontro, reconheço, converso com todos. Então, eu acho que por isso, eu sendo uma pessoa de Franca, e fiquei popular, porque você queira ou não queira, você representando a sociedade, praticando um esporte da qualidade do nosso futebol e ganhando um título, que é o sonho de todos. Eu sou uma pessoa iluminada, assim, muita sorte de ter entrado na Francana em um ano, no outro foi campeão, jogou a primeira divisão, jogamos o Campeonato Brasileiro. Então, a sua pergunta resume numa resposta assim que eu vou falar, não sei se vai agradar, mas sou a mesma pessoa de quando eu mudei para a cidade de Franca com 9 anos de idade. Zé, você pode frequentar os mesmos lugares. O Jim, que você conhece tão bem, foi seu colega de faculdade, a turma do Bar do Cristóvão. O Jim já mandou mensagem aqui. Bar do Luizão, ali no Jardim Paulista. O Jim mandou um tanto de foto, álbum de Zé Mauro. Você manda um abraço para o Zé Mauro. Realmente o carinho que a cidade tem com o Zé Mauro, o Beco lembrou bem, né?
Poderia ser o que quisesse na cidade. Aliás, sem dúvida. Na minha opinião, eu acho que está demorando para algum prefeito tomar uma decisão de criar na porta do Lanchão a Praça José Mauro dos Santos com seu busto na entrada do campo. Eu acho que é mais do que justo uma homenagem dessa. Muito justa. Cansei de falar aqui, né, Marcão? Exatamente. Tem que ter uma praça na entrada. Né, Drandro? Claro, ele é a representação da Francana. Praça José Mauro dos Santos e outra ali, um busto, uma estátua em tamanho real. Passou da hora de um prefeito tomar essa iniciativa. Porque a sua marca, o Zé Mauro com a marca Francana, são histórias que não se separam, né? E quando a gente fala de Francana, né? Eu era muito garotinho, viu, Zé? Eu tinha 9 anos quando a Francana subiu, e é verdade, não é mentira não, tinha mesmo, tá? Eu tinha 9 anos na época, e você, pô, Zé Mauro, aí você pega, hoje eu tô com 51 anos, e podendo entrevistar o Zé Mauro, olha, é uma alegria muito grande. E o que me chama a atenção, Zé, hoje nós estamos falando com você. Semana passada o Gasparzinho se emocionou em 2 oportunidades. Em 2012, quando a Francana fez o centenário, Zé, eu trabalhava na Rádio Hertz, e a gente tinha um programa no Moringa. Era eu e o Fradique que apresentava o programa da equipe Sensação do Esporte. Você estava fora, naquela época não tinha essa tecnologia toda, nós só tivemos aqui uma oportunidade naquele ano. Olha, mas entrevistamos o Assis por telefone, a emoção que você mostra, que o Gasparzinho mostra, o Assis mostrou, o Reinaldo Cocota mostrou, o Silva zagueiro, então, o Mamão que teve lá, o Manezinho, você lembra, Marcão, estava lá com a gente? O Manezinho. Mamão, Manezinho, quem mais estava lá? Estava em 3 ou 4. Parece que o Brandão não foi. Brandão não foi. São pessoas que quando falam de Francana, você vê que a Francana não é mais um time que ele jogou, né? O carinho, a dedicação. Você falou agora há pouco de profissionalismo, Zé, mas acho que não é só o profissionalismo, é ter amor àquilo, né? Às vezes o cara treina, mas não tem aquela paixão, aquela entrega. E a gente sente muito isso naquele time de 77, viu, Zé Mauro? E só pegar a palhinha do Adriano, Zé, na final daquele gol, me parece, Zé Antônio, né? Foi Zé Antônio. Primeiro do Zé Antônio. Primeiro do Zé Antônio. Se você olhar, Zé Mauro, no meio da trave ali atrás, que eu era mascote da Francana nessa época, eu não sei até se você lembra, o Ojeda, até na época, uma da Zé, não me lembro o ano, me deu até o uniforme que eu comprei no Palácio dos Esportes, lá que eu comprei e ele pagou na Rua do Comércio. Na hora ali, Zé, eu tô vibrando. Se você vê o moreninho, era magrelinho, mais alto, shortinho verde e vibrando com aquele gol, Zé. Então, quando fala Zé Mauro e Francana, Adriano, vou te contar pra você, arrepia até o cabelo da nuca, viu, Adriano? É isso aí. Deixa eu completar a resposta primeiro do Beto, que ele falou que eu podia ser qualquer coisa em Franca. Mas, muito obrigado pelo elogio, mas a única coisa que eu não poderia ser é político. Então, eu agradeço a sua intenção, mas eu vou continuar sendo eu mesmo. Se um dia eu tiver a condição de ajudar a cidade de Franca com qualquer esporte, qualquer jeito, sem ser político, eu vou ajudar. E do Adriano, sobre o busto, uma pessoa me parou um dia na Francana, um diretor da Francana, nem sei se deu em bom lugar, falou: ó Zé, conversando, fazendo elogios, como todos elogiam, né, e alguns colocam dificuldade. Ele falou: Zé, quando você morrer, tem de fazer uma estátua sua na Francana. Eu falei: não espera eu morrer para fazer homenagem, não. Faz homenagem quando eu estiver vivo, porque eu quero ver que tipo de homenagem, ver se eu aprovo. Porque a minha homenagem é o que vocês falam, é o que os torcedores falam. Eu sou grato por tudo isso. Então, eu já me sinto homenageado toda vez que eu encontro um torcedor da Francana que lembra de alguma coisa, nem que for alguma coisa que eu fiz errado, mas que lembre. Então, essa é a minha homenagem. Agora, você homenagear uma pessoa pelo o que foi depois que ele morrer, não é homenagem. O Zico não foi homenageado no Brasil, mas foi homenageado no Japão. Entendeu? Então, tem outros. O Romário é homenageado no Vasco com a estátua. Eu acho que eu não preciso desse tipo de homenagem para a pessoa fazer uma média comigo. Gostaria muito de ser lembrado
por muitos anos na Francana, em homenagem igual vocês fazem. Tá de parabéns o que vocês estão fazendo nesse programa. O que as pessoas falam para mim na rua, outras pessoas de imprensa também de Franca, sempre que encontra comigo, me faz elogio. E, então, eu acho que a homenagem para o ser humano, ele tem de estar presente. Eu acho que é isso daí que... Essa é uma opinião minha, posso estar até errado, mas, para mim, eu gostaria de estar presente no qualquer homenagem que fizerem para mim, eu gostaria de estar presente. Foi o que nós falamos semana passada, né, Marcão? Homenagem em vida. Inaugurar a Praça José Mauro dos Santos na entrada do Lanchão. Bem naquele portão principal, entre as bilheterias, ali é José Mauro dos Santos. Se a polícia reclamar de ser na parte central, pode ser de lado ali, mas tem que ter essa homenagem em vida. Quando o Zé Mauro vier ao Brasil, vier a Franca, para receber essa homenagem, passou da hora de alguém tomar essa atitude. A gente fala, dá ideia, a gente dá sugestão, né? Porque não temos cargo político, nem pretendo, na verdade. A gente dá sugestão, mas está na hora de algum vereador aí tomar frente contra isso. Pode, não pode, Marcão, um vereador tomar esse tipo de... Pode fazer indicação. Indicação. Corretamente, pode fazer indicação para que o prefeito e a prefeitura possa realizar esse sonho. Nós vamos conversar com o prefeito Gilson de Souza. Acho que não dá tempo, ainda tem 6 meses ainda. Temos eleições, o Jus pode continuar depois. Então vai ter tempo, viu, Zé? A gente vai lutar para que isso possa acontecer, para te fazer essa homenagem. A gente sabe do carinho que todos têm por você. É impressionante, viu, Adriano de Oliveira? Eu já fui em vários encontros com o Zé Mauro ali no Bar do Cristóvão. Realmente o carinho é muito grande aí com o Zé. Eu vou mandar um abraço geral para o Cristóvão, e ele transmite esse abraço para aquele grupo nosso. Você já esteve participando, Marco, e você sabe como que é. As pessoas vão lá para falar de futebol. Ninguém está ali para criticar ninguém, o jeito que corta o cabelo, o jeito que anda, o jeito que veste. Nós estamos ali para falar o que nós fizemos dentro do esporte e que as pessoas ainda... Tem muitas pessoas que fazem ainda. Então, esse é uma coisa que me satisfaz. Depois da minha família, quando eu vou em Franca, lógico, eu tenho minha mãe que vai fazer 93 anos agora, tem minha filha, meu filho, tem irmãos, amigos. Então, aquilo para mim me deixa voltar aqui para os Estados Unidos renovado com aquele encontro que eu tenho com aquelas pessoas lá e com outras pessoas que a gente encontra também no meio da rua. Ô Zé, eu vou ler uma mensagem aqui no Facebook. Hoje nós tivemos um probleminha no YouTube, estamos só no Facebook. Boa noite. O acaso é bom demais. Eu entrei e topo uma entrevista com um dos ícones da nossa Francana. José Mauro também foi treinador, eu me lembro, viu? José Mauro também foi treinador da veterana. Trabalhei com ele, gente boa demais. A simplicidade e humildade é a sua característica. O João Luiz de Oliveira Lima foi presidente do Conselho da Francana. Você deve se lembrar dele, né, Zé Mauro? Está aqui mandando um abraço também. Gente boa demais. Fala para ele que estou mandando um abraço para ele também. João, faz tempo que a gente não se vê, mas você sabe que você e outros diretores ali, na época que eu trabalhava como técnico, sempre estiveram do meu lado. Muito obrigado. Fabiano Sergismundo está aqui, também Zezinho Duarte falando que Deus da raça, o Dinho está aqui doido, já falei dele, o Rony Vietro, o Admilson Nascimento, o Marcelo Oliveira, Danilo de Oliveira, o Tiagão Figueiredo, foi que estava cortando o áudio, acho que agora normalizou, né? Parece que mas a internet, o Zé tá lá nos Estados Unidos, pode dar uma picotadinha, mas acho que agora tá normal, né? Olha aí, o pessoal da Comando Alviverde, o Carlão, o Cocão aqui acompanhando, o irmão do Xangai, falando que o Sox não gostava muito do Zé Mauro. Zé Mauro ressuscita histórias aqui maravilhosas com relação a Francana. Ô Zé, a gente tá falando de Francana, mas eu me lembro de você fazendo dupla, não com aquele foguinho antigo, o foguinho de Cristais Paulista. Eu me lembro de vocês jogando junto no Palmeirinhas, jogava daqui, era campeonato paulista, profissional. Quantas vezes eu dei o capote no meu sogro, a gente trabalhava junto na rua de baixo da casa do carro, 3 horas no meio de semana, vou lá ver o Palmeirinhas jogar. Lembra desse episódio? Era você e o Foguinho, né? Que é o Edilson, lateral direito, não era isso, Zé? O último ano que eu tive no Palmeirinha, só época de técnico,
perguntou se eu não queria jogar, porque o Palmeiras estava com um plantel muito reduzido. Eu falei, deixa eu treinar umas 2 semanas, aí eu jogo. Aí treinei, fui jogar, fiz dupla de zaga com o Foguinho, uns meninos que eu tinha levado para lá quando trabalhava comigo no Junior da Francana. E nós fizemos um campeonato bom. Eu não me lembro, eu tenho aqui uns recortes de jornal, eu estava olhando outro dia. Eu acho que aquele ano o Palmeiras subiu para disputar uma divisão acima, que o último jogo nosso foi contra o Oeste, parece o Andradina. Tá para disputar quem seria o primeiro lugar, acho que é o Andradina. Nós fizemos uma campanha muito boa. Saía de madrugada, ia jogar lá em Andradina, mas todo mundo tinha o maior carinho pelo Palmeiras, pelo tratamento que o Zuca e o Soeca dava naquele momento. Então, foi muito bom, bem lembrado. Foi muito... E me vem na memória também que naquela temporada o Valtinho, o Ristinho e o Carlinhos Ristinho estavam comendo a bola também, né? Exatamente. Os dois jogadores ali no meio campo, um atacante e outro meio campista, viu, Drão de Oliveira? Realmente era um grande time do Palmeiras, que depois aí veio uma outra fase, né, com o Zuca como treinador, que aí montou aquele time operário mesmo, que era daqui da cidade de Franca. Ô Zé, e como é que o Zé Mauro dos Santos foi parar nos Estados Unidos? Como é que o Zé Mauro conseguiu essa oportunidade de trabalhar fora do país? Como é que isso aconteceu, Zé? É uma história engraçada, porque em 91 eu estava trabalhando na Francana. Eu comecei a trabalhar na Francana substituindo o Soares, com 2 jogos faltando para acabar o ano, Paulista e Barretos, e nós ganhamos 2 jogos, um em Franca, o outro em Barretos. Aí fui convidado para ser o técnico no próximo ano. Eu trabalhei do início da temporada até no segundo turno, começando o segundo turno, e a Francana estava fazendo uma campanha boa, mas por algum motivo eles resolveram trocar o técnico. Então, a partir daquele momento que eu falei, eu queria seguir a carreira de técnico, porque eu tenho muito jeito para mexer com jogadores, sei como tratar, respeito a maneira, eu consigo tirar o que o jogador pode dar, não exijo mais nada, e eu fiquei não é desempregado, eu tinha o meu emprego, eu era professor no SESI, eu trabalhava na prefeitura, que na época o Zuca e o Pereira me liberaram para ajudar a Francana. Então, você sabe quando você chega em casa e fica pensando, eu trabalhei um ano aqui, agora o negócio não vai mais. Então, você tem de começar a pensar em outras coisas. Meninos crescendo, o nosso país, na idade de 10, 11 anos, a gente sabe que estava difícil de você criar um filho. Então, apareceu uma oportunidade de uma pessoa que no começo queria me levar para outro lugar, sem ser para cá. Falou, eu tenho contato com uns portugueses nos Estados Unidos que gostam de brasileiro para trabalhar e para trabalhar com escolinhas e para jogar para eles. A sua idade está boa. Eu ia fazer 40 anos, fisicamente estava muito bem. Então, eu recebi esse convite. E quando cheguei aqui, em Boston, né, em Cambridge, que eu mudei para Cambridge, eu me apresentei com eles, tudo. A primeira semana foi bem, que eu cheguei em fevereiro, ainda estava o tempo frio, e quando chegou no final de março, nós começamos a treinar outside, que eles falam, lá fora de campo, fora da quadra, e foi paralisada a liga que tinha. E como ele tinha me dado um emprego também, ele falou assim, Zé, então vou deixar de te pagar para você treinar e jogar, mas eu vou deixar você no emprego. Aí eu tive de partir para o outro lado, né? Fui procurar outro trabalho, arrumei numa companhia de restaurante que eu estou até hoje, né? 27 anos, fez. E então é isso aí, você vem aqui para fazer uma coisa, mas você não quer voltar, porque meus filhos já estavam engatilhados na escola e a minha esposa estava com um trabalho bom, que tem até hoje, e nós conseguimos nos legalizar, tornamos cidadão americano,
trabalho hoje no mesmo trabalho que eu trabalhava em 93, quando eu cheguei aqui, e tenho o meu trabalho na época de escola, que começa aqui no final de agosto e vai até dezembro, que é onde que eu trabalho junto com o meu filho mais velho. A gente faz isso aí, mas muitas coisas se passaram. Eu não posso falar tudo para vocês, o que eu fiz para chegar ao ponto que eu consegui. Meus filhos, graças a Deus, todos terminaram faculdade, todos têm um emprego maravilhoso, a minha esposa tem um trabalho, eu tenho o meu trabalho, a gente tem uma vida tranquila, mas para chegar nessa vida tranquila, nós fizemos bastante coisa assim, com dignidade e com respeito. Por isso que eu acho que quando me perguntaram se eu pensava em voltar para o Brasil, é muito difícil, porque hoje você tem um monte de gente que entrou na família, tem neto, vou ganhar mais uma neta agora semana que vem, se Deus quiser, e tem a minha filha aí com a minha neta, a minha mãe, mas você pensa como um ser humano e eu prefiro estar aqui no momento, apesar de muita saudade que eu tenho dos meus amigos, da minha família e do nosso país. É verdade, você está bem aí, né? Reconstituiu família, tá tudo jóia, né, Zé? Agora, só perguntar, Zé. Zé Mauro, Marcos Silva, Adriano, tinha muita moral na Francana e quando jogava fora também com os outros clubes, numa divisão contra São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Zé Mauro sempre era muito respeitado. Zé, naquela época tinha empresário, alguma coisa assim? Você teve alguma chamada de algum empresário para poder ir para fora, alguma coisa nesse sentido? Tinha isso, Zé, já naquela época? Claro que você foi chamado, Adriano, eu tenho certeza disso. E se foi, por quem, Zé? Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história para nós. Bom, que eu fiquei sabendo só por 2 clubes. Na época boa mesmo, de 79, 78 no caso, eu tive o interesse do Guarani pelo Carlos Silva. Mas uma história que conta, porque eu estava passando férias fora de Franca e não me acharam. Outras contam porque o Carlos Alberto Silva me falou num jogo Francano e Guarani, e eu fui procurado, mas falaram que eu estava fazendo um tratamento de contusão, que eu também não me lembro. Mas eu acho que essa foi a oportunidade que eu acho que eu ia me dar muito bem, porque eu tinha mais ou menos o nível dos jogadores de defesa do Guarani na época. Eu poderia ter me tornado campeão brasileiro em 78, mas não guardo isso aí com mágoa, com nada. Eu sigo à minha frente, disputei, fui um dos melhores jogadores do interior em 78, lembrado por grandes treinadores. Disputamos foram entre 8 foram no quadrangular. Depois disputamos o brasileiro em 79. Fiquei conhecido por alguns técnicos, alguns dirigentes, mas a minha saída primeiro para Caxias do Sul foi através do Júlio Espinosa, que falou para mim se eu jogasse um campeonato no Sul, igual eu joguei aqui em São Paulo, que eu seria contratado pela dupla Grenal, mas infelizmente ele teve de sair e foi para o Grêmio, e eu tive problema também de saúde na minha família, que eu tive de voltar. Depois fui para o Paulista em 83 com o seu Mário Juliato, né, eu e o Machado, fizemos um excelente campeonato também. Até hoje eu tenho grandes recordações, as pessoas de lá também lembram muito de mim, me mandam mensagem. Fui para o Novo Hamburgo em 84, e no meio de 84 o Ernesto Guedes me levou para o Paysandu, para jogar no Paysandu, que fazia 5 anos que eles não tinham título. Ele levou 8 jogadores do Sul e acabamos sendo campeão paraense, que não é muita vantagem para mim, entendeu? Realmente são histórias, né, importantes, né, que o Zé Mauro está falando conosco, né, Adriano de Oliveira, e impressionante, né? Tem pessoal da internet que está fazendo pergunta aí?
Tô tentando olhar aqui os comentários, tá meio esquisito, o microfone tava fechado. Valmir Lino foi jogador da Francana, acho que é uma geração posterior, né? Aquele canhotinho que jogou no Comercial, lembra dele? Valmir, baixinho, canhotinho. Tá aqui, Miramontes, era aqui do bairro Miramontes. Miramontes. Exatamente. Tá aqui escrevendo, grande zagueiro, ótima pessoa, José Mauro. Daniel Cabral tá aqui acompanhando também, que ganhou lá o prêmio da Esquimó. O João Luiz agradecendo um abraço que você mandou para ele. O Lucas Quinalha tá aqui, o Luiz Fernando. Pessoal que tá acompanhando aqui, a equipe Feras do Rádio aí. Pessoal, saudade da Francana. Quando eu vi um ídolo desse tamanho do Zé Mauro, aí que a coisa bate forte de saudade. Vou mandar um abraço pro Joãozinho, ali, irmão do Grilo. Lembra, né, Zé? O Joãozinho que jogou no Palmeirense, até que mandou uma foto para você. Também o outro João que tinha um depósito de construção ali na esquina da rua São Paulo. A gente só vai poder contar as histórias fora do ar, quando nós encontrar para tomar uma cerveja aqui em Franca, viu, Zé? Com certeza, não vai faltar oportunidade. Deixa passar todo esse obstáculo que nós tivemos aí no mundial, né? Mas isso daí é tudo aprendizado que o ser humano precisava. Então, vamos aprender a ser feliz, aprender a ajudar o próximo. Esse é o momento das pessoas pensar. É assim que eu estou dentro de casa desde o dia do meu aniversário, 14 de março. Eu estou dentro de casa, saindo só por o essencial. Mas eu não fico me lamentando com nada. Eu só agradeço pela oportunidade de estar vivendo nessa época, porque eu tenho certeza que nós vamos sair melhor. Rapaz, o cara era ídolo como jogador, mas você viu o Zé Mauro falar, a pessoa do Zé Mauro também, vou te falar, espetacular, né? O otimismo dele, né? Ele enxerga tudo com muito otimismo, muita perseverança, é uma lição de vida, viu? É verdade. Zé, conta uma história, parece que tem um lateral direito aí, um baixinho que jogou na Francana faz tempo, você deve saber o nome dele, e parece que teve uma época aí, numa semana, você estava machucado, disse que você estava machucado, e eles tudo preocupados na semana, que o Zé estava machucado. Aí disse que quando você chegou no treino de sexta-feira, disse que o Zé estava relando o pé na trave, disse que você punha o pé na trave lá em cima, no travessão, e falava, aqui gente, eu estou mais ou menos, disse que foi mó risaiada. Conta isso aí para nós, Zé. Esse Gasparzinho é danado. Eu vi a entrevista dele e depois falei com ele. Você sabe que assim, o Gaspar e o Delém, que Deus o tenha, foi uma das pessoas muito próximas por causa da idade, assim. Então, mas o Marco Silva falou alguma coisa do plantel de 77, mas você tinha o Paraná com quase 40 anos, o Geninho, Mingo, tudo pessoas assim que já vivida, mas que para nós, Manezinho, Edivar, Brandão, todas aquelas pessoas de Franca que estavam subindo profissional, nós tínhamos a mesma liberdade que eles tinham no clube. Então, você tinha 20 diretores, presidentes que conversavam com os jogadores quase todo dia, deixou o ambiente da Francana, aquele time tinha de ser campeão. Porque tudo que se passava na casa do atleta, a gente resolvia dentro da casa do atleta. Tudo que se passava no campo, a gente resolvia dentro do campo. Eram amigos. É lógico que eu, no caso, Delém, a gente não frequentava os mesmos lugares que outros jogadores frequentavam, mas isso é uma opção da pessoa, a pessoa tem. Mas quando você estava junto na mesa, jantando, assistindo televisão, treinando ou fazendo, eram amigos. Eu tratava o Geninho, que até hoje tenho uma admiração por ele, falo com ele toda semana, o Paraná, que agora o Paraná também, estou falando com ele, eu tinha essas pessoas como ídolo, entendeu? Que tinha jogado na Copa, o Paraná jogou uma Copa de 66, eu novo, mas tinha assistido, e eu estava lá do lado deles, na casa do atleta, levando água para eles, jogando carta. Para mim era o maior orgulho estar fazendo para eles. Então, aquilo passou com que eles me respeitavam também. Não, esse menino aqui, tá, todo mundo eu ficava ali, curiosidade, ver o que eles falavam, porque
é um profissionalismo, né? Uma profissão que você estava entrando. Então você tem que saber o exemplo que você leva. Lógico que você não é 100% exemplar, mas você tende a atingir o máximo seu. Você tende a atingir o máximo da sua perfeição para você conseguir qualquer coisa na vida. Então, o Geninho falava para mim, ó, você fica batendo na bola de 3 dedos, aí uma hora vai dar uma torção no seu joelho, nunca mais você vai andar. Então, bate com a perna esquerda. O outro falava para mim, ó, você não sabe passar a bola, fica ali chutando a bola no muro. Você é bom para cabecear, mas não sabe aonde você cabeceia a bola, fica treinando. Então, eu atendia tudo isso com uma alegria. Pô, estou sendo cobrado pelo meu goleiro, por o meu capitão, que era o Paraná. Depois passei com de um jogador novo, o Soldado Menezes falou, não, você tem seu capitão do time, onde tinha Assis, tinha Geninho, tinha todo mundo, eu era o capitão da Francana. Então, tudo aquilo eu devo a esses jogadores. Você tem de tirar o melhor que eles têm. É lógico que tem um que te dá um conselho diferente, mas você aceita se você quiser, tá entendendo? É a vida. Você não anda só pisando em coisas boas. Se você não desviar de alguma coisa, pode te machucar. Então, eu agradeço todos os dias por aquele plantel que nós tínhamos em 77. Marinho, grande pessoa, que eu tenho amizade até hoje. Eu posso falar todos, até os meninos que vieram junto comigo, Edvar, Brandão. Brandãozinho já é meu irmão desde novinho. A gente trabalhava junto, viajava junto e fomos para Francana no mesmo ano. Eu agradeço muito essa oportunidade para que eu possa agradecer essas pessoas. Aqueles que não estiver ouvindo, que alguém que está ouvindo seja amigo, fala que isso que eu estou falando de coração. O Marcos Sul me conhece bem, o Adriano me conhece como atleta, mas como pessoa, não sei se você conhece, mas eu já te admiro pelo que vocês fazem, pelo esporte de Franca. Esse menino aí do lado nem se fala, então é isso aí. Eu estou muito feliz de falar com vocês. Eu fiquei muito feliz e lembrar essas coisas para mim sabe, me dá mais um monte de anos de vida. Só pedir uma coisa para o Zé Mauro, podia intermediar para a gente aí o Geninho, né? Para que nós pudéssemos trazer também o Geninho aqui no nosso Papo de Bola, viu, ô Zé? Eu vou falar com ele está em Santos agora, ele está trabalhando no Vitória, mas ele está passando essa fase lá com a esposa dele em Santos. Na segunda-feira eu vou falar com ele e eu posso perguntar para ele se eu posso passar o contato dele para vocês, o passo de vocês para ele, mas eu acho que ele vai aceitar. O Geninho é uma pessoa muito boa, um esportista que entrou na vida da Francana e eu passei a torcer para os times que o Geninho treina. Ninguém fala assim, pô, por que você está vendo o jogo do Avaí? O Geninho é treinador e o Joseli é treinador. Então, aí o Geninho foi assumir o Vitória, estava almoçando num restaurante lá em Salvador, e o meu menino estava em Salvador, estava no mesmo restaurante, foi falar com você, não é possível. É muito pequeno o mundo. Foi lá, tirou foto, o Geninho mandou para mim na hora, ele ficou muito feliz. São pessoas que você não pode esquecer. Então, é por isso que eu falo para vocês que o esporte é a coisa maravilhosa quando você sabe comandar e quando você sabe usar da maneira correta. É uma coisa do trabalho de vocês que vocês fazem na imprensa, que usam para o bem. Então, isso é que nós estamos precisando faz tempo. E para quase finalizando, né, Dan? Quase finalizando. Foi corintiano um dia. Foi corintiano um dia. O Geninho treinou o Corinthians. Ele foi corintiano um dia. Agora, Zé, só para finalizar, tem aniversário da mamãe aí, mas e essa programação para você voltar à Franca? Tá marcado? Ou você vai ver ainda quando? Porque aqui nós já, né, Marcos Silva, Adriano, já ia preparar esse dia aqui para a gente fazer um trabalho maravilhoso com o Zé aqui. A vontade é muito. Na realidade, eu tinha uma passagem marcada para dia 14 de março, né? Eu ia sair daqui no meu aniversário e ia para Brasil, ia passar 2 semanas. E, infelizmente, né, ou felizmente, não podemos sair daqui, mas assim que
não é das coisas voltar ao normal. Que eu tivesse 100% de garantia que eu posso viajar, junto com a minha esposa, com a minha família, nós vamos marcar porque a saudade é muito grande. Então, não vai faltar oportunidade, se Deus quiser. Vamos nos cuidar agora para ter a saúde para esse momento que tão esperado por todos. Faça a saideira para o Deus da raça, como foi batizado por Lázaro Alves de Oliveira, o nosso José Mauro dos Santos. Marcos Silva. Grande Zé, agradecer, né, o Adriano de Oliveira, porque uma sexta-feira diferente, o Zé Mauro, todos conhecem a história do Zé Mauro, e como ele diz, né, a humildade do Zé Mauro, quando ele chega à Franca, realmente se ele vai caminhar na Presidente Vargas, se ele vai passear no centro, o pessoal já para conversar, é como um ídolo de televisão, é como um artista, o Zé Mauro aqui na cidade de Franca, é verdade essa. Obrigado, viu, Zé, pela sua participação conosco aqui nos Feras do Rádio, e com certeza, quando você vier à Franca, nós vamos se organizar para que nós possamos bater um papo aí com o restante dos jogadores da Francana, fazer uma grande mesa redonda para um bate-papo, tá bom? E antes de você fechar, Zé, eu recebo um zap aqui perguntando se você, por acaso, vendeu o Chevetão rebaixado. Eu? O pessoal está dizendo aqui que você teve um Chevetão rebaixado. Pô, tá dando idade, assim, era moleque na época. Acho que tá me confundindo aí, que eu tive Chevette rebaixado, não, que eu nunca tive jeito para ser um playboy. Eu sempre fui mais cru um pouquinho, mas de qualquer maneira tá valendo, tá? Não tem problema. Ó, eu te mostrar dos 100 anos da medalha do Palmeiras, ó. Do Palmeiras, o Mirandinha me deu. Então vocês sabem que eu sou verde de tudo quanto é jeito, né? Francana, Palmeiras de Franca, Palmeirinha. Eu tenho uniforme, tenho a medalha e tenho o maior carinho pelo Palmeiras também. E aproveitando a oportunidade que vocês estão me dando, mandar um abraço para os meus familiares aí, para todos aqueles meus amigos, a minha mamãe, que daqui a pouco faz 93 anos, os meus filhos, né, que estão aí, minha neta, o meu netinho aqui, Murilo, que gosta de uma bola igual o avô, falou que vai jogar igual o avô. Espero. Pai dele, o Anderson, vai vir a Gabriela agora, o Thiago com o Thiaguinho e o Geraldo, que esses filhos são de ouro, que nos ajuda bastante. Eu acho que a família, nesse momento que nós estamos vivendo, está sendo, assim, para nós sempre foi, mas é 100% de garantia de felicidade. Zé, um abraço, um ótimo fim de semana aí, que tudo passe rápido aí também, né? Estamos torcendo para tudo isso passar também aqui na Cidade Franca. Parabéns pela história no futebol e parabéns pelo ser humano que você se mostra aí a cada fala, a cada entrevista sua. Foi uma alegria mais uma vez. Outra sexta-feira, para mim, de tietagem, né? De tiete, conversando com um grande ídolo, como foi com o Gasparzinho. E tomara que a sua história inspire muitos aí que vem pela frente aí para vestir a camisa da Francana e para quem sonha em ser um atleta também, né? Que você deixou bem claro que para ser um atleta a coisa é diferente, o papo é sério, a pegada é forte, viu, Zé? Um beijo para toda a família, um beijo no coração de todo mundo aí. Felicidade sempre, Zé Mauro. Vocês, mais uma vez aí, Marcos Silva, acompanhei o seu trabalho na segunda-feira. Assisto o programa de vocês na hora que eu posso, e o trabalho que vocês estão fazendo aí fora do esporte, acho que só Deus para dar em troca para vocês o que vocês merecem, tá? Um abraço, um beijo para todo mundo aí, fique com Deus. Valeu, Zé. Deixa eu fechar a imagem aqui, que alegria poder falar com o Zé Mauro. Olha que sexta-feira. Zé, o pessoal não está vendo a imagem do Zé, mas a gente está dando tchau para ele aqui. Vamos encerrar a chamada, fica com Deus aí, felicidade sempre aí, lá nos Estados Unidos, na grande Boston. Valeu, Zé Mauro. Rapaz, hein? Que sexta-feira, hein? Ufa, hein? Maravilha, né? Definiu tudo com 3 letras. Agora, você disse, né, nós temos aqui, ó, ainda o Elinho para trazer aqui, Machado. Falei pro Adriano agora há pouco, viu, Beto? Nós tivemos um grande meio-esquerdo, Jadir. Jadir. Que mora em Franca, o Marcão estava que falando. Que até joguei algumas partidas com ele lá no Gazeta do Ronaldinho Pisani.
Pisanha, na época ele entrou jogando lá, alguns jogos eles fez para nós lá. Trazer o próprio Adilson também, né? Adilson, que hoje está em Nova Cabelinho. Serrana, porque foi um campeonato quase que com um cartão amarelo só. Você Treinado fala- pelo seu Wilson Neri. Volante de 89, ele e o Zé Mário Crispim jogavam lá. Tem falado muito. Saiu do Adilson, Palmeiras. né? Saiu do Palmeiras também. Multicampeão no Formosa também, né? Passou pelo Eu vou tentar. Atlético. O Beco, você tem o telefone do Adilson? Tem, né? falo com o Adilson direto. Vou ver se o Adilson, claro, ele vai ficar muito feliz, né, Adriano? É muita gente boa que vestiu essa camisa da Franca, né? Mas quando você vê o pessoal de 77, eu sinto... Não os 77, os que conquistaram, né? Conquistaram. É. É a conquista marca, né? Porque você vai conversar com o Joãozinho, que o Joãozinho vai falar de 96, a emoção do Joãozinho, que jogou aquele campeonato quase todo e entrou na decisão. Você vai falar daquele campeonato, você vai conversar com o Caçapa, Renatinho, com o E assim, Renatinho. e a gente lembra de vários jogos, Adriano, mas só que você lembra pouco de vários jogos, só que você lembra naquele que você foi na decisão, aquele que você foi para final, você foi para campeão. Por isso que não esquecendo os outros jogadores, mas esse 77, Adriano, que isso? Meu Deus. Nós brincamos de fazer a seleção da Francana, né? Eu falei pro Marcos Silva, a Francana, para mim ela tem 3 seleções. A principal, o time de 77 de cabo a rabo. Aquilo era indiscutível. O time de 77 de cabo a rabo, é a principal. A minha segunda seleção é que subiu em 96. Aí as outras escolhas para mim seria o terceiro time da Francana, porque a conquista ela é diferencial. Porque igual é na B1, Adriano, que nós temos, já vamos pro 4º ano, você pode lembrar até de 1 ou 2 que você foi muito bem. Mas se você subir agora, esse time você vai sempre falar nele. Você escala Mas por 77, você escala 96, não isso escala? daí, é mais ou menos assim. O né? Tom Zé também, né, Marcão? Você vê que o Tom Zé aqui na Francana, a Francana faz parte da vida dele, né? Que ele até usa as minhas palavras semelhantes a do Zé Mauro, guardado das proporções, que o Zé Mauro, a gente sabe que a representatividade é gigantesca, mas assim, que o Tom Zé sente, a própria família dele, a mulher dele comentou no dia, que a Francana, o pessoal de Franca não esquece do Tom Zé, mas porque ele foi campeão e era o nome daquela temporada. Não, né? e o próprio Gaspar, chorar aqui, Adriano, aquela emoção dele, tava no programa, eu tava em casa lá, meu olho também encheu de lágrimas, cara, porque uma pessoa sentir, eu vi quando você fez uma das últimas perguntas para ele engoliu, cara. Quando eu falei da Isso aí nora é do dele. coração, né, Adriano? Isso é do coração, é da pessoa, né? Então, por isso que sempre a gente fala, é um pecado essa equipe tá aonde ela tá, né, Adriano? Ela é muito amorosa, ela é muito querida. Dias melhores virão. Agora, ó, segunda-feira, pessoal, nós vamos ter aqui o Vantuil Rodrigues também numa vídeo entrevista. Porque o Vantuil Rodrigues foi muito citado Foi o técnico da seleção, né? A maioria votou no Vantuil Rodrigues. E o Vantuil Rodrigues foi muito citado, Foguinho foi bastante citado também. E o Vantuil, no outro dia, me ligou, porque chegou para ele a informação, né? Chegou para ele a informação que o nome foi citado, aí ele já começou a esboçar a seleção dele, aí já começou a falar de 2002, esse dia conversando comigo, falando de 2002, que quer entender por que não subiu. Eu falei assim, não, professor, vamos contar essa história no ar, pô. Né? Vamos falar no ar, então segunda-feira o Vantuil vai estar conosco aqui. Igual no comando técnico também, Adriano. Se você for falar na época minha, de Marcos Silva, você também, mais a torcedores da nossa cidade, qual o primeiro técnico que vem na sua cabeça? José Chagas. Não tem jeito, né, Adriano? O ECA. Não tem jeito. O senhor andando devagarzinho, tranquilo ali na lateral. Não tem jeito. Toda a história do Palmeirinha, se nós formos olhar hoje, quem que é aquele cara que... O Zuca, outras das pessoas também, né, Adriano, que... E você vai falar de ECA, vocês viveram mais do que eu, vocês são um pouquinho mais velhos. Hoje talvez não faça diferença, mas um garoto de 12, quando tinha um Marcos de 12 ou 13, para um menino de 9, faz diferença. Faz diferença. Hoje nem tanto, a gente vai ficando velho, isso diminui essa distância, não da idade, mas de vivência, né? Mas aí você vai assim, eu não conhecia a parte tática do ECA. Assim, você falar isso, eu não vou lembrar. E a gente mas nem aí você sabia vê assim, disso, Adriano. Em parte técnica, se for lembrar aí o Marcos Silva dessa época, nós lembrava, era de 2 quartos zagueiros, 2 lateral, um volante, um meia direito, meia esquerda, você entrava... Não, mas sabe onde eu quero chegar? Que aí você entrevista os caras, eles falam assim, acho que o ECA tinha uma gestão de pessoas que era muito forte. Perfeitamente. A gestão de pessoas dele parece que era muito forte. Simples demais, né? Era muito simples a pessoa. Aí o Zé Mauro falou assim, é vestiário que a gente resolvia. Adriano, eu vivia para vocês. Às vezes o Marcos Silva, nessa época, nós tínhamos amizade muito mais na escola, mas eu vivia na concentração da Francana.
Se você lembra, eu vou falar, o Marcos Silva lembra, no Champanhar, subindo no Champanhar, entrando à direita na Floriano Peixoto. A hora que você virava, antes de chegar no Risate, que era o antigo Risate, ali era a casa do atleta. Ali tinha o Mug, ali, até o próprio Heraldo, que eu te falei lateral esquerdo, ele via que eu gostava tanto dessa francana, Adriano, que ele foi lá, com aquele senhor do cabelo branco, que era o dono do Palácio do Esporte, como é que chama? Sou Celso. Sou Celso. Márcio Celso. E deixou uma camisa e um calção e uma meia paga para mim, Adriana. Isso eu nunca esqueço da minha vida. Então você pensa, às vezes a gente como comentarista, às vezes as pessoas não sabem aqui, às vezes comentam algumas coisas, mas quando você vai comentar a francana, eles não sabem quando a gente está falando, é aquilo que está acontecendo. Porque amar igual eu gosto dessa francana, deu de 12 anos, Adriana. Eu, Sapão e Sapinho. Sapão, o Grilo sabe, que é ali do Ipiranga. Seminário. E o Sapinho, irmão dele. Adriano, nós não saía da concentração. Sexta noite, sábado à noite, nós estávamos lá para buscar uma água para eles. Às vezes eles davam um dinheiro, nós buscávamos um remédio para eles. Então, aí quando ele me pôs aquela uniforme, Adriano, para mim, eu não dormia, Adriano. Fiquei sem dormir semana inteira e não tirava a camisa da francana. O pessoal às vezes não entende, né, Marcão? Já são 7h12, mas vamos terminar já. Mas assim, eu também sou de uma geração, quantas vezes eu fui na porta do Imperador Palace Hotel, na oportunidade ainda eram o Riad e o Michel, né, sócio, depois o Riad foi pro Tower. Quantas vezes nós aqui, eu tenho certeza que vocês foram também, a gente não se conhecia na época, eu morava na Santa Maria do Carmo, na rua da Escola Mirandão, quantas vezes eu subi para ver o São Paulo chegar, Corinthians, Palmeiras, o Santos, ver esses times chegarem no hotel, que era um acontecimento na cidade. As fábricas paravam, quando a francana jogava às 4 da tarde, as fábricas paravam às 3 e davam ingresso. Quantas vezes minha mãe não foi com ingresso? Era 18 mil, 20 mil torcedores no lanchão. Palmeiras deu 22 mil no lanchão. Não, e que você, Adriano, lembrou, nós estávamos em Catanduva, foi isso? Quando eu vi o Macedo lá embaixo, Adriano, rapaz, Macedinho. As pessoas não sabem o que é isso, Adriano. Massagista. Você lembrar, aquele pique que ele dava até chegar no jogador, era mais do que atleta o cara. Corria mais do que o antenor da polícia. E o Zé falou uma coisa muito interessante, né, Adriano? Qualquer dorzinha nas costas hoje, o jogador tá fora. Você vê que ele estava machucado, doía ele fazendo condicionamento físico. E aí, como é que tá, Zé? Não, tá bom, mas não tava, Adriano. Só que ele queria participar desse. Então, essa é uma história muito mais amorosa, viu, Adriano? Muito mais amor naquela época. Hoje nem tanto, viu, Adriano? Hoje nem tanto. Principalmente jogadores que passam nas equipes hoje, né, Adriano? São poucos. Zé Mauro, que você seja inspiração para muitos, você, Gasparzinho, que passaram aqui, os outros que vão passar, o Geninho também, se conseguir. Eu tenho certeza que o Zé Mauro vai nos ajudar a falar com o Geninho também. A camisa com aquela listra no peito. Marcou, né? E o Paraná vivo ainda, né, Adriano? Lá em Sorocaba. O Paraná já era bem mais velho, Adriano. 40 naquela época. Recentemente a francana jogou em Sorocaba, o Paraná estava lá assistindo o jogo. Eu estava acompanhando pela Rede Vida e falaram: o Paraná está aqui no estádio. O Paraná estava lá. Aquele dia eu não fui fazer o jogo, fiquei em Franca. E o Paraná estava lá. O Paraná jogou Copa do Mundo, moço. Curioso que naquela final, Adriano, era para tirar os moleques, os mascotes, tudo dentro do campo. A arbitragem veio e falou que não queria que ficasse ninguém. Adriano, atrás do lanchão, atrás do gol ali, não tinha quase ninguém. Aí tinha um guarda lá, inclusive, que falou: "Você menino, você tem que sair." Eu falei: "Não, deixa eu só ficar aqui até perto do senhor um pouquinho." Ali tem um vestiarinho, aquele tipo banco de reserva. Eu fiquei ali no cantinho, mas não aguentava, Adriano, não era igual hoje. Tem aquele cara cobrando toda hora. De repente, Adriano, a pessoa foi entrando. Foi onde que saiu o gol, tinha aquele tanto de gente lá. Então, olha, não tem mais. Pode ter mais francano que eu, mas é difícil. As pessoas não sabem o tanto que a gente gosta. Então a gente quando comenta, né, Adriano? Pessoal, porque não sei o que, não. Ali é um comentário, né, Adriano? Que a gente vai na coisa do que, mas que a gente ama, francana, você tá doido. Agora vamos falar a verdade, é que nós temos uma responsabilidade. E tem um horário também pra gente fechar. Mas que se deixar, a gente abre uma cerveja, põe o Zé Mauro e bate papo até lá para meia-noite, não bate papo. Nossa Senhora. Com certeza. Haja cerveja. Então vamos tomar cerveja. Então vamos tomar uma cerveja. Ó, essa matéria a gente vai jogar no YouTube mais tarde, não conseguimos fazer a transmissão dupla, não sei o que está acontecendo, né? Infelizmente a tecnologia é assim, mas ainda hoje eu vou jogar essa entrevista todinha para o nosso canal no YouTube, Feras do Rádio Franca. E o tênis, hoje correria, Marcos, eu dei uma viajada rápida, tenta Sixth Street, viu? Marcos, até o Zé me falou, você não veio pegar. Então aquilo lá, você sabe que o programa Feras do Rádio falou, cumpre, né? Vamos sortear. Então tá lá para nós sortear na segunda. Beleza.
Gente, obrigado, viu? Que legal, viu? Vamos nessa, final de semana aí. Um abraço para toda essa galera aí, que todos possam ajudar aqueles mais necessitados, né, dona de Oliveira? Valeu, Franca. Eu que te agradeço por essa visita contra o Zé Mauro. Ó, meu currículo deu uma melhorada, viu, Adriano? Valeu, Franca. Tchau, gente.